Sempre pareceu a Isabela que sua vida, cuidadosamente construída em torno de alegrias simples e seu próprio conforto, de repente se transformará em um palco para as ambições de outra pessoa. Seu trabalho permitia que ela trabalhasse em paz e sossego, onde apenas o tremeluzir da tela e às vezes o farfalhar das patas no chão criavam a sinfonia habitual do dia. Trabalhar como web designer lhe deu a oportunidade de criar e se expressar, de viver em um ritmo que escolheu, de ser livre. Mas sua paz de espírito estava desmoronando como as paredes em ruínas da antiga casa de seus pais. Tudo começou há 2 anos, quando seus pais, sem avisar, começaram a visitar sua casa. Sua mera presença transformou paredes familiares e familiares em lugares estranhos e até hostis. Aos olhos deles, essa não era a casa dela. Era apenas uma casa, um prédio, uma oportunidade, um troféu que poderia ser usado, remodelado, exigido. Um dia, meus pais apareceram de repente, como uma rajada de vento frio, abrindo a porta da frente como se fossem donos do lugar todo. Sua mãe examinou cada canto, demorando-se nas poltronas confortáveis e na cozinha espaçosa. Havia uma avaliação fria em seus olhos. Parecia a Isabelle que ela já estava decidindo quais móveis reorganizar, quais pinturas remover, como uma anfitriã inspecionando uma propriedade. Seu pai apenas ficou ali, balançando a cabeça rigidamente, mas Isabelle entendeu que eles estavam discutindo silenciosamente seu destino e seu espaço. Esta casa é boa demais para uma pessoa, disse a mãe, olhando ao redor dos cômodos com indisfarçável admiração e ganância. Isabelle sentiu o cômodo familiar começar a encolher, como se as paredes que antes a protegiam estivessem agora à mercê dos olhares e desejos alheios. Sim, há um quarto livre aqui, que desperdício viver sozinho, concordou meu pai, balançando a cabeça afirmativamente. Mãe e pai, as 2 pessoas com quem Isabelle havia compartilhado o mundo, agora se revelaram completos estranhos. A pressão deles era implacável. Suas objeções, seus pedidos eram impotentes diante de sua vontade. Ela sentiu o chão desaparecer sob seus pés quando falaram decidida e friamente sobre o movimento, como se já fosse um fato consumado. Sua mãe já havia planejado a mudança, seu pai decidiu firmemente que Isabela havia tomado a casa desonestamente, ignorando até as menores tentativas de explicar que seu tio a havia doado por vontade própria, sabendo que para ela a casa era um refúgio, um talismã do caos e da dor que sua família trazia. Sua mãe e eu vamos nos mudar neste fim de semana. Seu pai não a ouvia mais, seu rosto corado de determinação, como se ele mesmo tivesse que defender seus direitos a este espaço. Ainda assim, a tensão na casa crescia a cada dia, como uma nuvem negra pairando sobre tudo que um dia fora meu espaço aconchegante e seguro. Eu sentia que cada canto, cada cômodo, cada peça de mobília que recentemente fazia parte do meu mundo pessoal estava gradualmente perdendo seu significado, tornando-se apenas decorações em um jogo interminável de censuras e ridicularizações familiares. Emma desempenhou o papel principal nesta peça. Ela entrava e saía como a dona desta casa, e deixava suas coisas por toda parte, como um lembrete de sua presença e que ela estava aqui para sempre agora. Acima de tudo, fiquei ofendido com o quão casualmente ela me discutiu com nossa mãe, dando novos comentários cáusticos na conversa. Parecia que toda a minha vida estava reduzida a essas comparações sarcásticas e zombarias, como se minhas conquistas e sucessos não valessem nada. Minha família, como que por conluio invisível, continuava me lembrando que eu estava vivendo uma vida errada, incompleta. Todas as noites se transformavam em uma performance silenciosa. Eu silenciosamente preparava o jantar, tentando não prestar atenção em como Emma e mamãe conversavam pelas minhas costas, constantemente me dando injeções. Parecia que eles só precisavam que eu me tornasse um alvo, o objeto de suas comparações humilhantes. No começo, tentei responder, argumentar, explicar que tanto meu trabalho quanto meu estilo de vida têm o direito de existir. Mas cada vez que eu me defendia, suas censuras só se intensificavam, como se meu protesto só colocasse lenha na fogueira de seu desprezo. Minha mãe me lembrava cada vez mais de minha inferioridade, alegando que sem casamento e trabalho na empresa, eu nunca encontraria meu lugar na vida. E Emma, agora desempregada e recém-divorciada, a ecoou com escárnio, embora ela mesma, como eu sabia,
nunca tivesse tido muito amor pelo trabalho e preferisse confiar nos outros. Uma noite, enquanto eu preparava o jantar, eles começaram a conversar novamente, discutindo em voz alta minhas capacidades limitadas. Ouvi minha mãe admirando o vestido novo que Emma havia comprado recentemente e como eles riram do meu estilo chato. Minha paciência estava se esgotando, como uma teia de aranha ao vento. Gostaria de gritar, lembrá-los de que não tenho que viver de acordo com suas regras, que tenho minha própria vida, minhas próprias prioridades. Mas eu sabia que qualquer palavra seria interpretada contra mim, e seu triunfo de outra vitória nessa disputa prolongada só se tornaria mais doloroso. Então continuei a viver, escondendo minha dor e irritação lá no fundo. A raiva e a decepção, como um peso invisível, cresceram em mim quando olhei para minha família, pronta para destruir uma alegria tão pequena e inocente que Muffin trouxe para minha vida. Até recentemente, eles estavam cheios de admiração por essa pequena criatura que abanava um rabo e os bajulava. E agora estavam prontos para fazer uma cena inteira por causa de uma mancha aleatória nas roupas de Emma. Muffin era para mim aquela luz rara, aquele ser sincero em que encontrava pelo menos algum conforto e apoio nesse caos familiar, onde era constantemente censurado por minha escolha e pela própria vida. Emma, ele é apenas um cachorrinho. Erros acontecem, e se você o tivesse levado para passear como prometido, nada teria acontecido, disse, tentando manter a calma, mesmo com tudo fervendo por dentro. Mas ignorando minhas palavras, ela parecia derramar uma torrente de insultos contra mim de um só gole, que misturava acusações, insultos e ridículo cáustico. Minha mãe e meu pai estavam ao lado dela com os braços cruzados, e seus olhares estavam cheios de indignação. Isabelle disse à mãe em tom de censura, talvez se você se importasse um pouco mais com a casa, e não apenas com seus projetos, tais situações não surgiriam. Eu queria gritar, exigir que parassem de me culpar por um pequeno erro, para que pela primeira vez pensassem exatamente em como me fazem sentir. Mas suprimi o impulso, procurando pelo menos um grão de autocontrole, que tanto me faltava ao lado deles. Pedi desculpas. Para quê? Porque um filhote acidentalmente estragou suas roupas. Emma, já te ocorreu que deixar a roupa no chão também não é a melhor ideia? Eu finalmente deixei escapar e senti que esse momento era uma libertação para mim da paciência e silêncio sem fim com que cobri suas alegações infundadas. Mas minha calma não os deteve. Como se estivesse se soltando, Emma evitou. Você nem é capaz de aceitar a verdade simples, você assumiu a responsabilidade por este filhote. O que significa que todos os seus erros agora estão em você. E por falar nisso, não é surpreendente que você seja deixado sozinho. Ninguém pode viver com você com sua imaturidade e egoísmo. Fiquei impressionado com a crueldade de suas palavras e percebi que não tinha mais nada a dizer para me justificar ou convencê-los de que estava certo. Suas palavras soaram em meus ouvidos como o eco distante de um sino tocando no vazio. Sentimentos mistos se apoderaram de mim, ironia exultante e amarga misturada com o eco de dor que ainda não tinha tido tempo de esfriar. Lembrei-me do momento em que saí de casa com o Muffin, segurando-o nas mãos, sentindo seu pelo quente batimento cardíaco febril, como se ele entendesse o que havia acontecido, que não éramos mais necessários. Por vários dias fiquei em silêncio absoluto, que foi quebrado apenas pelo toque das teclas do meu laptop e o farfalhar silencioso de Muffin me observando do canto da sala. Meus pensamentos voltaram para suas últimas palavras, para como eu estava saindo da casa em que deveria estar seguro. Esta casa, que sempre me pareceu um refúgio incondicional, transformou-se numa prisão na qual fui condenado por tudo o que fiz, por cada escolha. E agora houve um telefonema de Emma, sua voz cheia de incerteza e medo quase imperceptível. Eu a conhecia muito bem para não captar o desespero crescente em sua voz, que ela sempre tentou esconder atrás da arrogância e da independência ostensiva. Você não entende, Isabelle, disse ela, interrompendo meus pensamentos. A casa foi vendida e agora mamãe, papai e eu simplesmente não temos para onde ir. Não esperávamos que acontecesse tão cedo a ponto de sermos forçados. Sua voz tremia, as palavras soavam borradas e amassadas, como se ela tivesse medo de revelar tudo até o fim. Muffin começou, como se entendesse cada palavra. Seu rabo corria de um lado para o outro,
Seus olhos brilhavam e percebi que ele sentia minha calma, como se nossos pensamentos tivessem finalmente encontrado harmonia. Fomos ao parque, onde os raios matinais do sol tocavam suavemente a grama, brilhando de verde e dourado. Observei Muffin correr pelo gramado, cheirando as flores e pulando para cada pássaro cantando com o descuido de um cachorrinho. Ele parecia estar tão feliz quanto naquele momento. Sair de casa foi uma decisão difícil, mas agora sentia uma liberdade que jamais trocaria por nada. Não havia mais olhares acusadores, censuras eternas e sarcasmo que pesavam em meu coração há anos. Eu poderia cuidar dos meus negócios sem dar desculpas, sem ter medo de que alguém me chamasse de aproveitador novamente. Cada minuto que passava em meu novo apartamento me dava uma sensação de conforto e leveza, como se todas as preocupações e medos que antes me atormentavam tivessem desaparecido em silêncio. Muffin correu para mim novamente, lambeu minha bochecha e olhou para mim como se perguntasse se continuaríamos nossa aventura. Eu ri e o peguei em meus braços, sentindo seu corpinho agarrado a mim em absoluta confiança. Ele era meu pequeno, mas um aliado tão querido que dividia cada momento comigo. Daquele dia em diante, decidi que viveria minha vida do jeito que eu queria, com calma, ponderação e felicidade. Meu trabalho, meu dinheiro, meu espaço. Era todo o meu próprio mundo, no qual ninguém além de Muffin poderia ditar as regras.